Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, os versículos 3 e 4, onde está escrito assim: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos trarei. Eu os fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Aqui estamos diante de uma promessa de Deus para o seu povo, o povo de Israel, Israel e Judá, quando da ocasião do cativeiro babilônico. Nós observamos que antes do cativeiro babilônico, Deus utilizou-se do profeta Jeremias para avisar aquele povo, adverti-lo, transmitir a eles as palavras de Deus, para que eles pudessem dar atenção ao que Deus estava dizendo para evitá-lo daquele cativeiro longo, difícil e com prejuízos irreparáveis. No entanto, eles decidiram caminhar por conta própria. Não sabemos o que entrou na cabeça e no coração daquela gente, que eles decidiram confrontar a Deus e não obedecer às palavras de Deus. Todas as vezes que Jeremias se levantava em nome do Senhor para dizer assim diz o Senhor, era um momento de tormento, de provocação, de reprovação daquele povo, para com Jeremias, chegando até momento de levá-lo à morte. Não morreu porque Deus estava com Jeremias e o poupou e guardou. Mas aquele povo decidiu desobedecer às orientações de Deus. E não era um povo inocente. Era alguém que já tinha visto a boa mão de Deus, o milagre, as maravilhas, as guerras, as pelejas, que Deus trouxe a vitória para eles. No entanto, eles seguiram por este caminho e tiveram que amargar um cativeiro de longos 70 anos. Quando eles estiveram lá, eles foram dominados pela tristeza, pela fraqueza, pelo desânimo, porque perderam as referências, perderam a terra, perderam o templo, perderam a comunhão com Deus, porque tornaram-se os corações endurecidos, bem como a cerviz, e, portanto, eles se fecharam para Deus, e sozinhos eles não tinham e jamais terão condições de vencer. No entanto, nós observamos que quando eles estavam no cativeiro, os babilônios diziam a eles: tocai-nos um dos cânticos de Sião. Ele dizia: como cantar em terra estranha? As harpas já estavam penduradas nos salgueiros. Não havia motivação, não havia encorajamento, não havia disposição de cantar numa situação que eles estavam atravessando. E nós observamos quando Daniel, lá no capítulo 9, que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas lá chegou o tempo que ele entendeu, estudando pela profecia de Jeremias, que o tempo do cativeiro teria uma duração de 70 anos. E quando Daniel observou que estes anos estavam aproximando-se para um livramento de Deus, Daniel deixou registrado no seu livro, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: no ano primeiro do seu reinado, quer dizer, do reinado de Dario e também de Ciro, né? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel entendeu que este período era de 70 anos e ele já estava praticamente terminando. E quando Deus utiliza-se do profeta Isaías, diz-nos aqui que Jabel abatido está, Nebo se encurvou. Ou seja, Babilônia, a grande, a imponente, poderosa, que
tratou mal o povo de Deus durante o cativeiro, estava chegando ao seu fim e perderia o seu reinado, passaria a outros povos. E chegou a época, então, dos medos e dos persas, e Dario e Ciro, que a partir de então dariam continuidade à frente da nação que seria orientada por Deus com relação ao seu povo. O próprio profeta Isaías, ele profetizou a respeito de Ciro, aquele a quem Deus usou para favorecer o retorno do povo de Israel para Jerusalém. Isaías, no capítulo 45, e os versículos 1 a 3, está escrito assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías profetizou aproximadamente de 100 a 150 anos antes do nascimento de Ciro. Já era Deus, na sua presciência, mostrando o que estava por acontecer. E chega o momento, então, que Deus utiliza-se do profeta Isaías com as seguintes palavras, dizendo para o seu povo, a casa de Judá e os resíduos da casa de Israel, que sofreram muito e tiveram muitas perdas humanas na Babilônia, muitos prejuízos, se tornaram praticamente irreconhecíveis. Mas Deus não invalidou a sua promessa e o seu cuidado, o zelo de Deus para com seu povo, o amor de Deus para com seu povo continuou inalterável. O povo foi quem mudou e pagou um preço caro por esta atitude de rebeldia e confrontamento contra as palavras de Deus. Mas veja o que Deus disse para aquele povo, palavras tão maviosas, palavras tão confortadoras, palavras para encorajar, despertar, fazer brotar no coração daquele povo uma viva e preciosa esperança de que Deus é imutável, ele permanece o mesmo. Então veja o que Deus disse: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre. Deus chamou o povo dizendo que tinha trago a eles nos braços desde o ventre e levou eles desde a madre, desde o nascimento. Deus, com aquele cuidado, com aquele carinho, trazendo este povo, conduzindo eles com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, para conduzi-los em segurança. E continuou dizendo o seguinte: ele os trouxe nos braços desde o ventre, levou desde a madre e prometeu dizendo: e até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardareis. Olha que promessa riquíssima de Deus para o seu povo, o povo de Israel. Deus abençoe a irmã Nilza Cavalcante. Então, Deus sempre foi cuidadoso com o seu povo. Não é aquele que criou o povo, separou, e eles, entrando na desobediência, Deus os desamparou e abandonou. Não. O Senhor Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Observe o que está escrito em Êxodo, no capítulo 19, e o versículo 4, está escrito a seguinte palavra. Êxodo 19 e 4.
Vós tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Olha o cuidado de Deus, trazendo este povo como que sobre as asas de águias, nas alturas, aonde o inimigo não tinha alcance nem acesso para fazer mal a eles. Este foi o cuidado de Deus para com o povo de Israel. Em Deuteronômio, no capítulo 1 e o versículo 31, está registrado assim. Deuteronômio 1 e 31. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. É como um pai que pega a mão do filho e o conduz em segurança até o lugar aonde ele deve chegar, o lugar de segurança. Este foi o relacionamento de Deus com o seu povo. Observamos também em Deuteronômio, no capítulo 32, dos versículos 11 a 14, está escrito assim: como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha, e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros, que pastam em Bazã, e dos bodes com gorduras dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Então veja a maneira como Deus conduziu o seu povo, tirando do Egito, caminhando com eles no deserto, levando como que sobre as suas asas, sobre os seus braços, cuidando destas pessoas da melhor maneira que Deus sabe fazer. Ele então teve um cuidado especial. Aqui em Isaías, no capítulo 63 e o versículo 9, está registrado: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus abençoe, irmão Luciano da Silva. Então, observamos aqui quantas preciosas promessas de Deus para o povo que estava praticamente destruído no cativeiro babilônico. Olha o que Deus disse: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo de Israel. Veja o que Deus prometeu: vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre. 1. 2. E levei desde a madre. 3. E até a velhice eu serei o mesmo. 4. E ainda até as cãs eu vos trarei. 5. E eu os fiz. 6. Eu vos levarei. 7. E eu vos trarei. 8. E vos guardarei. Olha, quantas coisas Deus prometeu a este povo. Nesses 2 versículos, uma promessa significativa para aquele povo que estava vivendo naquele cativeiro por desobediência e rebeldia contra a vontade de Deus. Mas o amor de Deus, o plano de Deus, a aliança que Deus fez com este povo, de não abandoná-lo, de não desampará-lo, mas de cuidar, de livrar, de proteger e de conduzi-lo na sua presença e para a vitória, fez com que Deus mantivesse o seu cuidado, mesmo quando o povo havia se mostrado desobediente às palavras de Deus através de Jeremias. Mas o cuidado de Deus é isto. A palavra de Deus nos afirma, Paulo
Lucas deixou registrado em Atos as palavras de Paulo, lá no capítulo 17 e o versículo 31, versículo 30, dizendo o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus sempre estendendo para este povo as cordas de amor, para atraí-los e trazê-los novamente para si, e glória a Deus por aqueles que voltaram. Alguns não quiseram voltar. Uns morreram na Babilônia, outros decidiram continuar por lá, na sequência do Império Medo-Persa. Mas aqueles que estavam atentos à profecia, ao comando de Deus, eles voltaram. Ciro, aquele rei, aquele homem que foi chamado por Deus antes do nascimento. Deus diz pelo profeta Isaías, capítulo 45, a Ciro, o meu ungido, disse o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita. Depois de 150 anos foi que Ciro veio nascer. E quando ele observou o que estava nos registros, ele então abriu oportunidade para o povo de Israel voltar para a sua terra, para reconstruir o templo, enfim, voltar novamente e se consertar com Deus. Babilônia foi um professor rígido para com o povo de Israel. Depois que voltaram de Babilônia, nunca mais eles se deram a seguir a idolatria. Aprenderam a lição, a duras penas, mas a promessa de Deus, Deus cumpriu. Deus cumpriu. Porque Deus não depende da ação das pessoas para mostrar a fidelidade dele. Ele depende da sua palavra. Ele diz, não tinha ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo. Então a fidelidade de Deus o mantém. Por isso que muitas das vezes as pessoas veem alguém dentro da graça e da misericórdia de Deus, sendo amparado pelo Senhor, e muitas pessoas no pensamento humano reprova e dizem, eu não sei como é que Deus tem tanto amor para com essa pessoa. A pessoa já fez tanta coisa e Deus ainda continua abençoando esta pessoa. Pois é, ele vela pela promessa dele, a palavra dele. Olha aqui, Israel, na condição em que estava, deu as costas para Deus, mas Deus não deu as costas para o seu povo. Ele reafirmou a promessa. Ele disse, olha, fui eu que trouxe vocês à existência. Fui eu que permiti o nascimento de vocês, que vocês fossem gerados no ventre, que vocês viessem à existência. E tem mais, até a velhice eu vou ser o mesmo. Eu não vou abandonar, não vou desamparar. Eu vou continuar com vocês. Até as cãs, os cabelos brancos, eu vos trarei. Eu fiz, levarei, eu trarei e eu guardarei. Olha quantas promessas aqui. E essas promessas, elas também, no seu sentido amplo, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Porque quando nós chegamos a Cristo, chamados por Ele, para a salvação, e desfrutamos a bênção de Deus, nós temos esse cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Ora, se Ele cuida, Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, dos lírios do campo, Ele cuidará de nós também. Ele diz que não é para ficar ansioso sobre o que há vez de comer, beber ou vestir. Então este é o cuidado de Deus para mim, o cuidado de Deus para você. O salmista disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Portanto, nós encontramos aqui o cuidado de Deus para com o seu povo. Eles voltaram e aprenderam a lição. Hoje eu e você desfrutamos desta bênção. O Senhor é aquele que permite a nossa existência. Está aqui em Atos, no capítulo 17. Veja aqui, é Deus que permite que a gente venha ao mundo. 17, 25. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a expiração e todas as coisas. Versículo 28.
porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então este Deus continua cuidando de mim, de você, de cada um de nós. Cuidou do seu povo como nação, cuida de nós como pessoas. E o cuidado de Deus tem sido seguro para a nossa vida. Então o cuidado de Deus para com o seu povo continua o mesmo. Deus é imutável. Deus não volta atrás. Deus não deixa seu povo morrer à míngua. Ele vem em socorro, ele vem em livramento, ele vem com a proteção. Portanto, sinta-se amparado pela promessa de Deus. Você não está deslocado, você não está no mundo desamparado. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que te segue, há um Deus que quando você não consegue caminhar, ele te leva sobre asas como de águias, ele te faz flutuar por momentos de dificuldades. Portanto, confia no Senhor, permaneça fiel, permaneça sincero diante do Senhor. Deus será contigo e te ajudará. Deus abençoe, presbítero Cristiano Zuncap. Então, observamos aqui. Ouvi, ó casa de Jacó e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. Até a velhice, eu serei o mesmo. Ainda até as cãs, eu vos trarei. Eu fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. O cuidado de Deus para aquele povo é o cuidado de Deus para mim e para você. Desfrute hoje deste cuidado de Deus, destas promessas maravilhosas. É Deus cuidando de cada um de nós. Regozijemo-nos e sejamos agradecidos a Deus por tão maravilhoso cuidado que Ele tem para cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.